conexão entre as pessoas está no ato mais simples. Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o segundo episódio da 10ª temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, a cantora e pesquisadora Josane Pimenta e o musicista Carlos Nascimento. E para você, Carlos, qual foi o momento que ficou da peça inesquecível, super especial na sua cabeça e no seu coração? Quando eu sentei para assistir a peça pela primeira vez, eu posso dar spoiler da peça porque ela não esconde. Ela aparece nua e sentada e dá uma boa olhada pro público, como se quem diz, estou nua, né? Meus seios, meu corpo, mas sem falar nada. A primeira pronunciação dela é: não há nudez na natureza. Quando ela falou assim, eu coloquei a mão na boca. Pensei, eu já posso ir embora, já aprendi tudo. Só que ela continua. Deus, com aquela maneira carioca de falar, né? Deus só reconhece a nudez do homem na vergonha que o homem sente da própria nudez. Aí no dia seguinte, que a gente teve a aula, à noite ela me liga: Carlos, sabe que essa aula que eu tive com você me liberou de alguma coisa? Eu fui no mercado, aí tinha aqueles pacotes de legumes embrulhados, me deu um nervoso, eu quero liberdade. Eu falei, foi a mesma sensação que eu senti quando eu fui na sua festa e olhei para as pessoas, não existe nudez, né? Elas acham que estão escondendo alguma coisa. Na verdade, ninguém nunca consegue esconder nada, né? Uhum. Então, essa coisa da nudez passou a ter outra significação para mim. Nudez é quando uma Celine Dion, por exemplo, mostra em praça pública o que ela sofre, o que ela geme, a dor que ela sente. Depois de ter se tornado a Celine Dion, ela mostra, olha, tô aqui, tô nua. Eu acho que esse é o maior ato de coragem, o maior ato de humanidade, e eu ainda pretendo chegar lá um dia. A Celine Dion, se você não assistiu ao filme da vida dela, que está na Netflix, assista, porque é inacreditável a força dessa mulher, com uma doença que faz o corpo dela ficar altamente rígido, e isso, claro, que atinge a voz, e ela se deixou filmar durante uma crise. E, de repente, ela cantou lindamente nas Olimpíadas, na abertura. Então, o que fica pra gente é a importância da voz, porque mesmo que seu corpo esteja com uma doença neurológica, que você tenha rigidez, mas de alguma forma essa mulher, ela é uma grande lição, porque ela ensina pra gente sobre a persistência, que quando você coloca alguma coisa na cabeça, quando você ama, você muda seu estado mental, seu estado muscular. Eu fico até imaginando o que será que ela usou de recurso para conseguir cantar. Pra gente, essa é a grande lição da arte, que é quando você rompe qualquer barreira, você não entende com o intelecto. Mesmo eu sendo uma profissional, fonoaudióloga e tal, mas você entende com a emoção, você entende com a alma. Perfeito, não é com o intelecto. Eu costumo dizer nas palestras que eu dou, a arte resolve coisas que a ciência está tentando explicar. E a própria Clarice na peça fala, não assistam essa peça, ela combina com o público lá no prólogo, antes de começar. Não assistam com o intelecto, com o raciocínio, para não serem tolos. Ela fala assim mesmo na peça, né? Aí você já solta. E ela fala assim, se alguma hora vocês se perderem a ponto de estar pensando no que foi dito e não entendeu o próximo, deu uma bagunça, é isso mesmo, senão que a peça já começou dentro de vocês. Agora, essa coisa da nudez que você falou é interessante, porque quando ela, né, aparece nua, tem aquele choque, né? Depois ela tá nua e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? No final da peça, ela tá lá e você se acostuma com aquilo. E aí entra uma outra coisa assim, muito profunda isso. Também, né? Você fica chocado porque você nunca tinha visto. Perfeito. Né? Depois você começa a ver aquilo virou uma coisa dela e da peça e ficou super orgânico e com certeza ninguém ficou assim, oh meu Deus do céu. Feita a sua colocação. Porque quando ela tá nua, sem dar uma palavra, tá todo mundo prestando atenção na nudez. Uhum. Quando ela fala, não há nudez na natureza, todo mundo tira o olho da nudez e vai pro olho dela. Isso. Uhum. E ela prende a assistência. Aí todo mundo vê que ela tá falando de uma outra nudez. Isso. E aí a nudez do corpo não é mais... Passa a ser algo de segundo plano. Aí a palavra, né, ela dá valor... A voz. À voz.
a palavra ao significado. Isso é muito interessante. E não só a voz. Para mim ficou muito forte o movimento. Quando ela levanta, ela fica de costas e ela anda. Com aquele paninho preto. Aquele cabelo. E eu falo, gente, ela vai construindo, pelo menos em mim foi isso, um respeito. Um respeito pela força da mulher que teve a ousadia, no bom sentido, de se mostrar. E isso é tão lindo em comunicação, porque eu sinto isso quando eu converso com alguém e esse alguém tá assim, desnudo. Eu acredito que é aí que acontece o amor, a admiração, o respeito. A conexão. Exato. A conexão, ela precisa disso, dessa nudez. simplicidade que é primitiva. Exato. E que, infelizmente, hoje, até eu quero que você fale sobre isso, sobre as máscaras. Essa questão da máscara é muito forte. Porque muitas vezes a gente fica alimentando uma situação na nossa vida que a gente não quer, que ela fala na peça, o bom do momento a gente deixa pra lá em função da tradição. A sociedade está me vendo, eu não posso mudar. E o bom do momento fica pra lá e a gente veste aquela máscara e vai pra vida inteira. Eu acabei de sair de um retiro num paraíso chamado Orquestra do Silêncio, em Joanópolis. Fui fazer um curso de formação em Nada Yoga. Nada, em sânscrito, significa som. Então o curso falava da cura através do som. E um dos exercícios que a gente tinha que fazer na floresta, imagina, descalço, Uau. pisando na terra. A instrutora pedia pra gente ficar numa posição de cócoras e ela falava, quem tem óculos tira. Aí a gente amarrotava o cabelo. Eu não vou amarrotar o cabelo aqui porque eu tô num podcast, né? Esse cabelo é difícil de arrumar, entendeu? Mas ela falava, pega no seu rosto, amassa, tira essa máscara e joga pra Mãe Terra. Ela colocava a mão na Mãe Terra assim, ela dá conta. Faça o som, saía cada som de fantasmas que você alimentou a vida inteira e você jorrava pra terra. E ali a gente ficou horas jogando essas máscaras. E as máscaras ainda não saíram todas, mas é como se fosse uma sessão de limpeza. E na peça ela fala muito a respeito do local que se tornou estreito. E eu faço essa parte é muito forte. E eu faço essa associação. Ela diz assim, todo lugar onde o homem cresceu e se desenvolveu, um dia se torna estreito. A prova disso é o ventre materno. Saber se entregar às contrações para sair de um local que se tornou estreito rumo a um local amplo é um processo assustador, avassalador e mágico, que poucos têm coragem. Preferem continuar com as máscaras, mantendo a tradição, cumprindo os desígnios da obediência. Né? Mais ou menos isso que ela fala na peça. Mas justamente a traição é que leva ao novo, ao caminho do crescimento, que poucas pessoas têm coragem. Josiane, você é uma mulher que já viveu em vários lugares do mundo. Então, qual o momento que vem na sua vida que ficou estreito e de repente você foi pro amplo? Porque você também é essa que se lança, que tá aqui daqui a pouco. Ela vai cantar na Áustria e depois ela volta. Gente, é assim, né? Como você que está aqui já está indo para os Estados Unidos, Também, né? né? Entendi. É interessante pensar nisso, porque eu acho que eu sempre tive essa alma, assim, de fazer, e talvez seja até uma coisa meio de alemão, assim, você tem que fazer, né? E acabou vindo naturalmente, então eu saí da minha casa pela primeira vez com 18 anos. E aí morei em vários lugares e cada mudança que eu faço é sempre um momento difícil, né? Não é fácil. É uma ruptura, né? Então você deixa coisas que você ama para construir coisas novas que você vai amar. Então é sempre uma escolha e sempre uma escolha muito consciente. Eu acho que você falou sobre o caminho estreito, eu acho que o importante é você ter a consciência de que você está passando por aquele momento e que você precisa daquilo. Você vai precisar daquele caminho estreito. Você tem que viver aquele caminho estreito. E aí depois você sabe que vai ter uma outra coisa. Então, os meus desafios aí pelo mundo, que foram vários. Literalmente pelo mundo, né? Literalmente pelo mundo, é sempre uma decisão minha. Olha, o que eu vou fazer? Agora, tá, eu tô passando esse momento aqui complicado, mas depois eu vou dar espaço a novas coisas. Isso é muito especial. Você ter esse momento onde você fala não para coisas que você não quer mais na sua vida e você
abre, né, a sua vida, abre o seu coração a coisas novas, a novos aprendizados. Então, é muito especial. Essa consciência é muito importante. E, claro, eu não tinha consciência quando eu era adolescente, jovem. Você vai lá e só vai vivendo. Faz, simplesmente faz. Simplesmente faz. Liga no automático e vai, né? Agora não. Agora eu consigo viver essas coisas até nos meus relacionamentos, com os meus filhos, né? De ter, assim... A minha mãe faleceu muito jovem e aí uma coisa que eu gostava muito era só ter os meus filhos do meu lado. Isso já era importante. Então, hoje em dia, eu consigo ter mais consciência do que eu estou fazendo e aproveitar o momento que você tem e o momento hoje, sem ficar prestando atenção. E isso é uma coisa que acontece muito, eu acho, com outras mães, porque eu sempre fui uma mãe muito preocupada com os meus filhos e quando eu estava ausente, parecia que eu estava assim, nossa, eu estou cometendo um super pecado de não estar com o meu filho. Eu sempre me julguei de não estar presente. Então, eu fazia tudo em horários que eles estavam na escola. Porque eu queria estar com eles. Eu não queria que a educação deles também fosse terceirizada. Porque eu queria estar lá com eles e aproveitar esse momento, porque eu sei também que é esse momento que eu tenho com eles. Minha filha já não mora comigo, meu filho daqui a pouco já não vai morar. Então, é você ter a consciência, olha, agora é hora da gente estar aqui, da gente conversar, da gente ter esse momento, porque depois, a hora deles, ela fala isso, você pode fazer esse link que ela fala isso dos filhos, né? Essa foi uma passagem linda para mim, porque eu acho que é isso mesmo. Assim, aqui no Brasil, a gente sempre quer deixar o filho perto da gente, mas eu achei, assim, maravilhoso quando a minha filha foi para longe e tá lá fazendo voo solo dela. É muito legal. É muito legal e forte que você falou, porque eu sempre amei ver os meus filhos voarem. Então eu não sou uma mãe de maternar. O protótipo de mãe, você não é. E eu também gosto que eles me vejam voar, porque essa sou eu. Sim. Eu não vou criar uma mãe que eu não sou. Então, isso daí também é uma coisa muito legal, que anos de terapia me fizeram me libertar da culpa, porque esse é o grande problema. Caraca, a culpa congela, a culpa faz você não ir atrás dos seus sonhos. E eu só posso responder por mim mesma, não é? Não posso responder pelo outro, apesar de eu desejar tudo de bom pelo outro. E é difícil isso para uma mãe, para uma mulher do século XXI. Não é? Agora eu vejo por que vocês se identificaram tanto, porque eu conheço a Homem Moral há 8 anos, né? Direto. E ela fala lá de Abraão, o exemplo do mau filho. Porque era dito que teria que seguir com a família, a descendência de Israel. E Abraão, ela fala, mantinha um estado de tensão interna, esperando Deus dizer-se. Porque chegou a hora que Deus falou, vai, sai de tua parentela e procura um outro lugar para você estabelecer sua família. Vai, sai. Rompe, exato, trai. É bíblico. É bíblico. Às vezes ela conta, naquela hora que ela para beber água, da desobediência, que uma criança ela já nasce sabendo a desobediência, é a pós-graduação de um ser humano, que uma criança já sabe fazer. A transgressão. E vocês têm essa transgressão dentro de vocês, né? Porque quando ela fala a partida de um filho, mais do que uma traição às tradições familiares, vocês parece que já nasceram dentro dessa traição, dessa ruptura com a... eu já. Como é que a gente fala? Qual que que ela fala lá? É a traição e a tradição. Palavras que foneticamente se parecem, né? Essa traição aos moldes da tradição, vocês meio que já nasceram com isso. E você sabe que eu me lembrei de uma frase que o meu pai me falava. Meu pai já faleceu e ele, em muitos momentos da minha vida, eu chegava com um problema, ele me escutava e falava, se vira. Opa! Uau! Na que pai época é eu falava, ele não está me ajudando. Hoje eu agradeço cada se vira que eu escutei. Que pai é esse? Porque onde a gente eu compra? falo isso pra mim mesma. Quando eu encontro algo, eu falo, Cláudia, se vira. E isso é muito forte, é muito lindo e é muito libertador. Porque quando a gente está em alguma situação de angústia, você tem que descobrir, ou na sua criatividade, na arte, sei lá como,
a sair daquela situação estreita. Exato, Não é? exato. Se você está incomodada, o local onde você está já se tornou estreito. É. E você tem que ficar atenta para ver isso, porque a gente não vê. Em nome da tradição, em nome do amor, familiares e tudo mais, você fica preso ali naquela jaula. E aí você estaciona, né? Você estaciona. Você não cresce Estacionou, mais, né? ficou no local estreito. No próximo bloco, a voz como movimento social. A gente espera você.